dia, bom sábado. Bom sábado, bom dia. Tá muito fraco aqui, bom sábado. Amigos, a lição dessa semana tem um tema muito interessante. Eu particularmente gosto dessa ideia de adoração, celebração, purificação, dedicação. Só que nós temos um problema grave. Muitas vezes nós olhamos para esse tema como algo místico. Nós olhamos para a dedicação, purificação, celebração como algo místico, alguma coisa que nós fazemos para ganhar uma bênção especial ou para ganhar algo especial. E hoje nós queremos trabalhar e estudar juntos para desmistificar esse assunto. E nós queremos começar com adoração. O que é adoração? O que é? Já parou para pensar nisso? Algumas pessoas falam o seguinte: não, a adoração, aqui na Central é mais difícil, né? Porque o pessoal está muito longe para responder. O que é adoração? Mateus Riso, o que é adoração, Mateus? Adoro pegar o pessoal de surpresa. O que é adoração? Normalmente o pessoal fala, não, adoração é música e depois vem a pregação, né? Normalmente é isso que a gente fala. Mas vamos dar uma olhada aonde a Bíblia começa a falar em adoração. A Bíblia fala em adoração o tempo inteiro. Inclusive, o início dos 10 mandamentos é bem específico sobre adoração. Os 10 mandamentos, ele começa dizendo o seguinte: você não deve ter outro Deus, você não vai adorar outras coisas, você não fará imagem de outros deuses, porque o único que você deve adorar é Deus. A parte de adoração nos 10 mandamentos está extremamente clara. E eu te pergunto mais uma vez, já me falaram o seguinte: você pergunta demais. É porque se você não tem a lógica da coisa alicerçada no seu pensamento, não funciona. Então vamos lá. Os 10 mandamentos falam sobre adoração. E uma vez trouxeram um questionamento para mim: Pastor Daniel, por que Deus é tão egocêntrico que Ele exige que nós fiquemos adorando a Ele o tempo inteiro? Por que Deus é tão egoísta que Ele exige que nós fiquemos adulando, adorando ali o tempo todo a Ele? Por quê? Deus precisa da sua adoração? O que você acha? Ele fica triste quando você não adora Ele? Magoadinho? O que acontece ali no céu? A vida dele fica mais chata quando você não adora? A autoestima baixa, talvez? Será? Quando você olha, o verdadeiro motivo pelo qual Deus pede adoração é por você. Deus pede para que você o adore, não porque Ele precisa da sua adoração, mas porque você precisa de um desenvolvimento de caráter. E esse desenvolvimento de caráter só pode ser alcançado quando você tem um modelo que está acima do seu caráter. Faz sentido? Vamos desmembrar um pouquinho mais. Deus não precisa da sua adoração, mas pela contemplação sereis transformados. Então Deus fala: amigos, vocês precisam crescer, mas vocês só poderão crescer se vocês me contemplarem, gastarem tempo entendendo quem eu sou, gastarem tempo comigo, gastarem tempo aprendendo de mim. Então vocês se tornarão cada dia um pouquinho mais semelhante a mim. Deus pede a sua adoração para que você se desenvolva. Vamos pegar um exemplo. Quantos de vocês são pais de adolescentes ou já tiveram um adolescente em casa? Vocês já notaram Você viu adolescente? que o Arthur foi o primeiro que levantou a mão? É, né? Vocês já notaram que o seu adolescente é a pessoa que, quando o adolescente escolhe alguma celebridade ou alguém de quem eles gostam demais, aquela pessoa acaba tendo uma influência no estilo de cabelo, estilo de roupa. Já notaram isso? É assim que é, eles gostam ali de um cantor, ou eles gostam ali de um artista, ou eles gostam ali de um autor, alguma coisa assim. E o que acaba acontecendo? Na vida daquele adolescente, aparece, né? Tem que aparecer a roupa, estilo, às vezes o jeito de falar, às vezes o jeito de andar, às vezes o jeito de agir da pessoa que eles estão fazendo o quê? Adorando, né? Eles gostaram muito daquela pessoa, estão copiando.
estão imitando aquilo que a pessoa faz. Então, a adoração, ela faz algo no nosso coração. Ela não é uma coisa mística que é só referente a Deus, só aquilo que eu faço para Deus. Não, a adoração, ela faz alguma coisa comigo. Ela faz algo no meu coração. Ela faz algo no meu comportamento. Eu mudo dependendo daquilo, ou da pessoa a quem estou adorando. Eu lembro até que já várias vezes vi exemplos onde você acaba tendo um amigo que é de outro estado. Já aconteceu? Você faz uma amizade bem legal de outro estado. E aí você passa tempo conversando com aquela pessoa. Chega uma hora que você começa a pegar o sotaque daquela pessoa. Já percebeu? Ou você vai de férias para outro estado. Você vai de férias lá para o norte ou lá para o sul. Daí você volta e você já está falando com um pouquinho de sotaque daquele lugar. Por quê? Porque você contemplou, gastou tempo ouvindo aquele estilo, ouvindo aquela situação, e você se torna cada vez mais semelhante àquilo que você contempla. Isso é bem verdade. Os meus amigos dos Estados Unidos sempre falam assim: nossa, mas o teu sotaque é tão britânico. Aí eu converso com os americanos, converso com os amigos lá na Inglaterra, eles falam: nossa, mas o teu sotaque é tão americano, como assim? A gente realmente muda aquilo que nós fazemos, aquilo que nós somos quando estamos com certas pessoas. Agora seu sotaque está brasileirado, né? Agora já era. Amigos, e como podemos adorar? Quais são as formas que nós podemos adorar? Falamos aqui que nós podemos adorar com música, mas que mais? Que mais? Oi? Respeito, honestidade, que mais? Louvor, que mais? Oi? Ofertas, sim, também através das ofertas. É uma coisa que a gente vai voltar também até. Falamos já sobre ofertas? Okay. Já que ela deu a ideia, já vamos falar agora. Já que, né, vamos aproveitar o gancho. Então vamos pensar sobre ofertas, dízimos, especificamente. Dízimo é porque Deus precisa do nosso dinheiro? Essa pergunta sempre é feita, né? E nós já sabemos a resposta certa. Não, todo mundo fala não, bonitinho, junto, né? Ok, Deus não precisa do nosso dinheiro. Por que é que Deus pede que nós separamos o dízimo? Por quê? Para que serve esse ato de separar o dízimo? Será que o meu dízimo só tem a ver com outra pessoa, outras identidades, Deus, o trabalho que tem que ser feito? Ou será que o meu dízimo tem alguma coisa a ver com o meu coração, com o meu caráter, com a minha integridade? Será que Deus, na sua infinita sabedoria, pediu que eu separasse o dízimo porque Ele sabia que aquilo ia fazer bem para mim e não para Ele? Será que isso é possível? Eu acho que é interessante a gente falar bastante sobre isso, porque muitas vezes nós falamos, não, mas nós devolvemos o dízimo e as ofertas porque as pessoas precisam, as instituições precisam, nós precisamos sustentar a obra. É verdade, porém, sempre quando Deus pede alguma coisa, Ele está focando primeiramente no seu desenvolvimento de caráter. E o que tem a ver separar 10% do seu salário com seu caráter? Eu vou contar uma história bem pessoal. Quando eu era pequena, nós tivemos uma pequena hortinha. A gente morava numa cidade grande lá na Ucrânia e a maioria das pessoas moravam em apartamentos. A gente tinha a nossa própria casa com um pedacinho ali de terra, uma hortinha. E no verão, que é há pouco tempo, né? É 3 meses ali, 4 que a gente tem verão, o resto é bem frio, o restante do ano. O pessoal fala que no verão na Ucrânia você tem que aproveitar, principalmente quando ele cai no domingo, né? O verão é tão curto. Não, o pessoal não fala isso. Eu já ouvi muitos falar. Já ouvi falar, né? Mas realmente lá é muito frio a grande parte do ano. Então, no verão, a gente aproveita para comer as coisas frescas, as frutas, verduras, etc. E quando nós éramos pequenos, eu e a minha irmã, a nossa mãe fazia uma coisa muito interessante para nós, conosco.
nós colhíamos algumas ervas, algumas coisinhas assim, e vendíamos no mercadinho, ali na cidade, pertinho da onde morávamos. Aquele dinheirinho, sabe, hoje, traduzindo, eu acho que daria, sei lá, uns 5 centavos, uns 10 centavos. E a gente ia lá e era a melhor coisa, porque era o nosso dinheirinho. Então, a mãe ensinava como fazer, como colocar ali bonitinho, amarrar ali os negocinhos e tal, e vender. E o que nós, desde pequenas, o que a mãe fazia conosco, era assim, era quente, você ia lá, você vendia os negocinhos, a gente deveria ficar ali, sei lá, nem 1 hora, sabe? Rapidinho, negócio rapidinho. Mas era quente, nós éramos crianças, nós queríamos um sorvete, nós queríamos alguma coisinha, tínhamos dinheiro para comprar, né, o nosso próprio. Eu acho que bastava realmente para comprar um sorvete, mais nada, com aquele dinheirinho. Mas a regra era, nós tínhamos que primeiro chegar em casa, contar o dinheiro, separar o dízimo, e só então nós éramos livres com aquilo que íamos fazer com aquele dinheiro que nós ganhamos naquele dia. E isso desde que eu me lembro. Isso faz uma coisa com o caráter da criança. O que isso faz com o caráter da criança? Fortalece. Fortalece o quê? Uma integridade desde cedo. Fortalece autocontrole. Fortalece aquele negócio de ganhar o que eu quero mais para frente. Não aquela gratificação imediata, mas eu conseguir esperar e regular ali o que eu quero, porque não vai ser imediato, vai ser daqui a pouco. Então, separar o dízimo não tem a ver somente com aquilo que esse dinheiro vai fazer no mundo, ou pregar o evangelho, que com certeza isso faz parte, isso é importante. Mas separar o dízimo tem a ver com o seu caráter. E quando você chega ali no final do mês e você recebe o seu dinheirinho, o seu salário, e você pensa assim, poxa, eu podia comprar X se tivesse mais 10%, se tivesse mais um pouquinho. Mas não vou. Você está fazendo a mesma coisa que uma criança está fazendo, separando 10 centavinhos ali para colocar num envelope especial, que era o envelope de dízimo. Você está fortalecendo a integridade e honestidade que você tem com você mesmo em primeiro lugar. Colocando as prioridades em ordem e organizando sua vida. Amigos, adoração tem a ver com todos esses campos. Adoração não é só você cantar, adoração não é só você levantar a mão para cima e falar, Deus, eu te louvo. Adoração tem a ver com seu caráter e as ações que você faz diariamente, semanalmente, mensalmente. Isso é adoração. Quando eu gasto todos os momentos do meu dia e a prioridade é Deus. Essa é a minha adoração. Você está adorando direito? Adoração no sábado de manhã só tem valor quando ela é a continuação de uma adoração que você tem feito no seu trabalho, faculdade, família, durante a semana. Como foi falado aqui, a sua honestidade, o seu caráter, as suas decisões, as suas ações, as suas prioridades, e tudo isso deve culminar no sábado, quando você está junto com outras pessoas, também cantando, também estudando e também louvando. Tá? A lição fala sobre música também, fala bastante inclusive sobre música. E eu tenho uma pergunta para vocês: por que Davi investiu tanto em música no templo? Por que você acha? Escreveu o livro inteiro de música, sobre né? música. A lição mostra, a Bíblia mostra também que Davi, ele investia no ensino e desenvolvimento de pessoas para que a música no templo fosse uma música de altíssima qualidade e excelência. Por quê? Por que será? Por que será? Nada? Nenhum pensamento na sua cabeça? Tem aí uma mão. Música traz vida, música ajuda eles a se comunicar com Deus. Legal. Fantástico. Ótimo. Que mais? Alegria, calma. Já vi gente falando assim também porque Deus merece. Fantástico.
Tudo isso é verdade. É gostoso a gente cantar, não é? Mateus Riso eu foi embora, né? Para a gente não perguntar mais alguma coisa para ele. Assustamos ele. Por que será que o Mateus Riso fica tão feliz de servir você e eu com músicas lindas todo o tempo? Toda vez que tiver algum culto, ele está aqui, ele está louvando com música. É legal, não é? É muito gostoso. Mas tem mais alguns pontos também. Se você olhar, a música, ela faz outras coisas com a gente. Por exemplo, quando você está... cadê o pessoal do coral aí, o pessoal da orquestra, o pessoal dos corais? Quando você está ensaiando, treinando, praticando, você constrói alguma coisa. Você constrói disciplina, porque senão você não consegue ensaiar. Você constrói ordem, porque senão você não consegue tocar em conjunto com outras pessoas da mesma orquestra. Você constrói e desenvolve amizades. Ou seja, a música também desenvolve o nosso caráter. Olha só que interessante. Deus é tão sábio que além dele colocar tudo isso que vocês acabaram de falar aqui, a música calma, a música traz paz, a música me ajuda a conversar com Deus, e tudo isso está certo. E parece que Deus está falando assim, olha, e ainda de bônus, de brinde, você ainda vai construir suas amizades, sua disciplina, sua ordem, suas prioridades também, enquanto você está se preparando e criando excelência para a hora de apresentar e louvar a Deus todo mundo junto. Olha que fantástico. É muito legal, né? Eu fico pensando, Daniel, quanto tempo será que leva a aprender a tocar piano do jeito que Mateus toca? Ou cantar do jeito que algumas pessoas muito talentosas cantam? Para mim é eternidade. Para a gente nem dá para imaginar. Eu gastei um tempinho aprendendo alguns instrumentos e eu sei, e quem de vocês já gastou um tempinho aprendendo um instrumento, cantar, enfim, vocês sabem o quanto é difícil, né? Daisy dá aulas de piano. Aprendem rapidinho os seus aluninhos? 6 meses, né, Daisy? Já está destruindo no piano. Gente, leva tempo, é uma disciplina enorme, por isso é muito legal você colocar os seus filhos para aprenderem algum instrumento. Tem que abrir mão de outras coisas para conseguir ter aquele... Tem que ensaiar em casa, tem que errar de novo e de novo e de novo. E quando você erra tocando um instrumento, especialmente uma coisa mais, talvez, como um som mais alto, não é só você que fica chateado, né? Todos os vizinhos também ficam não gostando. Dá até um arrepio assim, né? Não é uma coisa tão gostosa. Não é qualquer pessoa que consegue aprender a tocar um instrumento, produzir uma música bonita, porque isso demanda, e isso ensina coisas para a criança, para o adulto, para quem seja. E o que faz com o cérebro? A música, ela muda um pouquinho a sua forma de lidar com a sua vida e com Deus também, né? O que ela faz? E essa questão é muito legal, muito interessante. Nós sabemos que o que eu vou falar é muito simplificado, gente, ok? É tipo assim, demais simplificado. Mas é um jeito bacana de gente explicar o que acontece no nosso cérebro. Nós temos 2 partes, hemisphere, como é que eu falo isso? Hemisférios no nosso cérebro, todo mundo sabe disso, né? E a parte da esquerda é responsável mais pela língua falada, cálculo, coisas mais precisas, pensamento racional, etc. E já a metade na direita faz exatamente o oposto. É a criatividade, é um negócio mais de pensamento abstrato, é arte, são cores, exatamente, coisas artísticas. Então, a música, como ela demanda que você, ao mesmo tempo, seja artístico e criativo, enquanto você está sendo muito preciso, por quê? Porque se você colocar o dedinho num lugar diferente, ou se você tocar uma tecla errada, produz um som errado. A música, ela junta os 2 hemisférios do seu cérebro. Ou seja, você está desenvolvendo uma plenitude, um equilíbrio muito maior na sua vida.
E é interessante que quando a música é muito bem feita, você está cantando uma música inteligente, com uma letra inteligente e com uma melodia também bonita, gostosa, é como se aquilo estivesse cavando ainda mais fundo no cérebro, né? Ou seja, você está recebendo uma informação, mas essa informação está indo muito mais longe do que se você simplesmente estivesse ouvindo uma palestra, né? Tanto é que tem estudos que mostram que pessoas com algumas doenças que acabam perdendo a memória, elas lembram de tudo, de letras de música completa, né? Elas esqueceram da cara da mãe, mas elas lembram da letra de música de forma perfeita. Por quê? Porque está mais fundo ainda no cérebro. Música está sendo usada hoje como uma ferramenta terapêutica. Então, em vários hospitais, com crianças, com adultos, as pessoas que estão recuperando de algum trauma, etc., a música está sendo usada terapeuticamente. Isso é muito interessante. E a lição também fala o seguinte, eu gostei muito dessa parte, sobre excelência, que Deus pede de nós excelência. E mais uma vez, eu já ouvi várias pessoas, não aqui, né? Não aqui, mas em outros lugares por aí, eu já ouvi várias pessoas dizendo: Deus pede excelência porque Ele merece excelência. Sim, claro que Ele merece, mas vamos mais longe um pouquinho. Por que Deus pede a sua excelência? Seja no louvor, seja em tudo aquilo que você fizer. Por que Ele pede uma adoração com excelência? Vamos destrinchar do lado contrário. Você acha que a sua excelência, vamos dizer que você é um gênio, seja da música, da pregação, seja da parte de dramatização, qualquer coisa. Você é um gênio na sua área de adoração. Você acha que aquilo é 1% do que Deus tem em volta dele, no trono dele? Você acha que a sua excelência chega perto e Deus fala: uau, nem esperava por isso, está até melhor do que eu podia fazer? A nossa excelência é tão pouco perto do que Deus pode produzir. Pergunta: então por que Ele pede a sua excelência? Mais uma vez, é por você. Quanto mais você busca a excelência, vamos supor, hoje você é um pouco melhor do que você foi ontem, seja no que for, tá? Você está preparando um almoço ali, você está cantando, você está tocando, você está pregando, você está dando estudo bíblico, você está dando uma aula, seja o que for. Se hoje você for 2% mais do que você foi ontem, você está no crescimento. E aí amanhã você é 1% a mais. Mês que vem você é 3% a mais. Você está num constante crescimento e desenvolvimento. Deus pede a sua excelência para que você a cada dia chegue mais perto do objetivo que Ele tem para você. O problema é que nós, seres humanos, temos a tendência de levar tudo na média. E quando nós levamos tudo na média, e por 40 anos nós fazemos tudo na média, eu te pergunto: o que eu desenvolvi naqueles 40 anos? Nada, na verdade eu regredi, né? Porque a média nossa é sempre para trás. Nós temos a tendência de ir para baixo. Então Deus está pedindo: eu quero que você cresça, faça excelente. Deus merece, é claro que Ele merece, mas porque Ele quer que você se torne cada dia mais perto do sonho que Ele tem para você. E excelência é uma coisa interessante, não é? Porque não tem uma medida universal de excelência. Não tem como você ser mais excelente que eu em todos os sentidos, ou de alguma métrica exata. Então, excelência é você com você. Você está sendo mais excelente todos os dias? Você está desenvolvendo alguma habilidade um pouquinho mais todos os dias? Deus não demanda perfeição no sentido de nunca fazer nada errado, porque isso seria impossível. E nós vivemos num universo em que isso seria impossível por enquanto. Então, a excelência é diferente. A excelência é aquilo que vai desenvolver o meu caráter para mais perto da perfeição de caráter, não perfeição de comportamento. Veja que são coisas diferentes. Porque o meu comportamento, como eu sou um ser
pecador e como eu vivo num universo em que existe pecado, não tem como eu me conduzir perfeitamente sempre. Isso simplesmente não pode existir. Mas eu posso sim, todo dia, me desenvolver em algum sentido, em alguma área da minha vida, para eu ser um pouquinho mais excelente. Sempre. E esse crescimento é o que Deus pede de nós. Eu acho legal a gente usar um exemplo, né? Você tem 2 filhos, um de 5 anos e um de 15. Os dois estão na natação. Qual nada melhor, mais rápido? Obviamente o de 15. Agora me diz uma coisa, se o de 15 não treina por 1 ano, e o de 5 treina todos os dias, e aí os dois entram por uma competição, quem vai ganhar? O de 15 ainda. Mas a diferença, olhando agora dos olhos do Pai, olhando pela visão de Deus, é que o de 5, mesmo não vencendo, ele fez mais do que o de 15, porque ele venceu a si mesmo. Ele treinou todos os dias e ele cresceu, nem que seja 1%, ele cresceu um pouquinho a cada dia. E no final, ele foi melhor do que ele era há 1 ano atrás. E o de 15 ficou assistindo televisão o dia inteiro, não fez nada e ele ainda ganhou. Mas aos olhos do Pai, ele não desenvolveu, na verdade ele regrediu. E é isso que Deus quer de nós. Perfeição de, eu sou perfeito, não cometo erros. Perfeição assim, estou fazendo tudo o que eu posso para estar mais perto do que Deus planejou para mim. E é interessante, Daniel Noé, notar que a gente demanda, exige essa excelência de outras pessoas, muitas vezes. Vocês que são empresários, ou vocês que são pais, ou vocês que são professores, vocês demandam isso dos seus funcionários, dos seus alunos, dos seus filhos, que façam melhor, que vão além, que tenham a iniciativa, etc. Então a gente é muito bom em exigir isso da outra pessoa. É muito fácil exigir a excelência do outro, pensando que é fácil fazer isso. Agora, a excelência na minha própria vida, o meu próprio crescimento, algo que eu possa melhorar, desenvolver, correr atrás, fazer melhor, entregar melhor, dar um resultado melhor, aquilo se torna um pouco mais difícil. Vamos ir um pouquinho mais longe, nem estava aqui nas nossas anotações, mas já que você está falando nisso, existe 2 tipos de autoridade. Aquela autoridade que você impõe e fala assim, eu sou o seu chefe, então eu mando, faça o que eu mando você fazer. Eu sou mais forte, então faça o que eu estou mandando, senão eu acabo com você. Ou aquela autoridade que é a autoridade simplesmente exercida, ou seja, eu estou trabalhando tão duro, tão firme, tão forte, eu estou fazendo tudo que eu tenho de melhor para fazer, e você me vê, me acompanha, me assiste, e você fala assim, uau, eu te respeito, porque eu estou vendo quão você está buscando excelência, eu também quero. Essa é a única autoridade que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Isso, na verdade, pode ser chamado de discipulado. O discípulo é aquele que segue porque escolheu seguir. O discípulo é aquele que olha, que assiste, que aprende e fala, eu quero ser igual a ele quando eu crescer. Eu quero ser igual a ela quando eu estiver um pouquinho mais perto da posição que ela está. Não é a autoridade que você exerce por posição. Essa autoridade é aquela que o diabo tenta ensinar para nós. Essa autoridade, quando você usa a sua força física, ou seu status, ou o seu cargo, para impor alguma coisa nas pessoas. Isso é simplesmente aquilo que o diabo faz e fala, faça. E ele acusa Deus de fazer isso. Deus manda, Deus obriga. Deus está falando assim, eu não obrigo ninguém. E a maior prova de que eu não obrigo ninguém é que Lúcifer saiu e foi fazer o que ele queria. Eu não obriguei nem Lúcifer a ficar quieto, sentado no canto dele. Eu permiti que ele fizesse aquilo. Porém, na cruz, através do exemplo que Jesus nos deu, através de tudo aquilo que ele nos ensinou, ele está ganhando os adeptos na terra e no universo, que escolhem estar com ele por autoridade exercida. Eu gostei tanto do que você fez, eu gostei tanto da sua excelência, Jesus, eu gostei tanto de como você lida conosco, Deus, que eu quero te seguir. Essa é a diferença.
E já que Daniel mencionou aqui uma palavra que eu gosto demais, a palavra discípulo, eu vou puxar esse gancho mais um pouquinho, aí a gente volta para a adoração. A palavra discípulo é uma palavra interessante. Eu quero linkar essa palavra com a palavra disciplina. Porque normalmente, quando você e eu pensamos sobre disciplina, normalmente, o que a sociedade meio que coloca ali para nós entendermos é que disciplina é assim. Você está lá e na mesa tem aquele bolo bem brasileiro, né? Que tem bem pouco de massa e aí o resto é leite condensado. É aquela sobremesa. Para a gente europeu, leva tempo a se acostumar com uma sobremesa assim. Por isso que não tinha sobremesa nenhuma boa na Europa. Não tem gosto, né? Os brasileiros dizem que lá o doce não tem gosto de nada, porque a gente não tem leite condensado, pelo menos não tanto. Fico com pena de vocês. Mas agora imagine a situação, você está lá em casa e tem aquele bolo, aquela sobremesa ali na mesa. Aí você vai se disciplinar para não comer o bolo. O que isso normalmente significa? Como que a gente imagina isso? Normalmente a gente imagina que eu vou sentar ali e fazer assim. Não vou comer. Sofrendo. Não vou comer. A única coisa que estou pensando é o quê? Quero comer o bolo está me chamando, está conversando, falando comigo ali, ó, olha só o bolo ali. Mas eu vou me controlar no nível comportamental e simplesmente não vou comer. Mas vou para a cama sonhando com aquele bolo. Mais uma semana só vou pensando naquele bolo e na próxima vez vou comer, porque não tem jeito, né? Já que estou pensando tanto. Então, a definição banalizada de disciplina é essa. É só comportamental, é só você e não fazer. Mas, gente, nós temos uma possibilidade de crescer nisso. Não é por aí, isso não é disciplina. Disciplina verdadeira é você e eu sermos o discípulo de quê? De um princípio. Por exemplo, princípio de saúde física. O princípio de saúde física me diz, eu já sei. E nós temos muitas informações, não nos falta informações sobre aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz bem. Então, a disciplina, aquela plena, abundante, é quando eu não preciso fazer aquele esforço, controle para não fazer alguma coisa, mas eu quero. Eu só estou sonhando com aquilo, só estou pensando naquilo, mas não vou fazer. Sou forte. Não é por aí. Imagina a vida, imagina a energia que a gente gasta naquilo, naquele esforço ali, super humano. A disciplina, que é aquela disciplina que vem de dentro para fora, ela existe porque eu sou discípula de uma pessoa ou de um princípio. Uma pessoa como Jesus, por exemplo, um princípio como um princípio de saúde, uma lei de universo, e eu obedeço, ou seja, eu me alinho com aquela lei. E eu simplesmente escolho a fazer assim que a lei diz, não porque eu tenho que obedecer um Deus que mandou, mas porque a outra escolha me leva a um resultado terrível, porque está fora da lei, nesse caso de saúde. Mais uma vez, nosso objetivo aqui é mostrar sempre que nada que você faz tem que ser místico ou imposto. Você precisa ter noção do que você está fazendo, entender o porquê, e quando aquilo fizer sentido, a sua vida fica mais fácil. Amigos, vamos passar para o próximo ponto aqui. Eu achei muito interessante esse ponto sobre dedicação e purificação. Mas antes de nós entrarmos, nós precisamos fazer uma breve introdução para entender por que o templo e as paredes foram dedicadas e purificadas. Primeiro, na lição do trimestre inteiro, você já entendeu qual que é o objetivo da reconstrução do templo e dos muros, certo? Esses dias alguém me perguntou: pastor, eu não entendo para que reconstruir os muros. Dá uma impressão de que o povo hebreu queria ficar trancado dentro da cidade, longe de todo mundo e não deixar ninguém entrar. Quando você vai na história daquele povo, você vê que era muito mais do que isso.
Naquela época, cada cidade tinha um Deus, cada povo, melhor dizendo, tinha um Deus. Então, esse povo aqui, vamos imaginar aqui, tá? O povo de São Paulo adora um Deus X, o povo de Curitiba adora o Deus Y, e o povo lá do Amazonas adora um outro Deus. Então, qual estado estiver prosperando mais economicamente falando, a organização, limpeza, tal, isso significa que aquele Deus é mais forte. E se há guerras entre os estados, claro, não estou viajando aqui na história, mas se há guerras, aquele estado que ganha mostra que o Deus daquele povo é o Deus mais forte. Então vamos lá, voltando para a época de Esdras e Neemias, onde os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, estava tudo um caos, por anos e anos e anos, tudo um caos. E de repente alguém vem e fala assim: mas quem que é o seu Deus? O meu Deus é o Deus de Israel. Espera um pouquinho, você está falando que o seu Deus é o Deus daquela cidade, daquele país que está uma bagunça? Está um caos? O povo está espalhado pelos países inimigos, os muros estão destruídos há dezenas, há vários e vários anos, e o templo também está destruído. O seu Deus não vale nada, eu não quero saber do seu Deus. Um dos principais objetivos para a reconstrução do templo e dos muros era para, dentro da cultura da época, voltar a mostrar para o mundo quem Deus realmente era. É interessante que Deus ele lida com as pessoas conforme a capacidade delas de entenderem um conceito. Esse era o conceito daquela época. Se a sua cidade prospera, significa que o seu Deus é forte. Deus se encaixa dentro daquele conceito e fala: se é assim que vocês entendem, eu vou falar com vocês na língua de vocês. Só que, a partir daí, vamos para mais longe. Uma vez que o templo e uma vez que os muros estão erguidos, uma vez que o nome de Deus começou a sair da lama, agora vamos, através do ritual do sacrifício, vamos ensinar tanto para os hebreus, tanto para o povo, quanto para o resto do mundo, o plano da salvação. Tranquilo? Baseado nessa história, para que foi a dedicação? É como se eles estivessem falando assim: pessoal, vamos mais uma vez dedicar o objetivo desse templo, desse muro, dessa cidade, desse povo, para louvar, glorificar e ensinar sobre o nome de Deus no resto do mundo. Essa era a verdadeira função da dedicação. Vamos colocar o objetivo de tudo aquilo que nós construímos para falar do nome de Deus. Vamos trazer para a nossa língua. O que é glorificar? Para falar que Deus é poderoso, para falar que Deus tem um plano de salvação, para falar que Deus está organizando a salvação desse mundo e da humanidade. Essa foi a dedicação do templo e dos muros. E agora vamos para a purificação. A lição fala que foi dedicado e agora foi purificado. Lana, faz um favor para mim, lê aquele verso de 1 João 1, 7 a 9 para nós. Enquanto ela está abrindo, a lição traz esse verso. O que é purificação? Nós temos a tendência, às vezes, de imaginar que purificação é nos tornarmos puros. Livres de impureza, livres de sujeira, livres do pecado. Mais uma vez, se a gente só tem essa visão, a nossa noção de purificação ainda está limitada. O que a Bíblia fala sobre purificação? 1 João 1, 7 a 9. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amigos, se até agora você está sentadinho aqui assistindo essa escola sabatina e pensando em outra coisa, eu vou fazer um pedido especial. Pelos próximos 10 minutos, volta. Liga o teu cérebro, coloca no turbo e foca numa coisa muito profunda que nós precisamos conversar com vocês agora.
Esse verso que ela acabou de ler, inclusive, é o mesmo verso que a lição traz falando sobre purificação. Diz: se confessarmos os nossos pecados, o que Jesus vai fazer? Ele é fiel e justo para perdoar. Então, eu confesso, Ele perdoa. Dentro da religião mística que muitos de nós estamos acostumados, nós traduzimos isso da seguinte forma: eu tenho um problema, eu tenho um pecado, eu tenho um comportamento errado, um pensamento errado, então o que eu faço? Senhor, me perdoe. Beleza? Deus perdoa e eu estou liberado. Tanto é que você já ouviu falar que no passado as pessoas chegavam a pedir perdão por pecados que elas iam cometer no dia seguinte. As pessoas pediam perdão por aquilo que elas iam fazer amanhã. Ou, não levante a mão, não levante a mão, não levante a mão. Quantas vezes você falou: puxa, queria tanto fazer uma coisa, mas eu sei que é errado, mas depois eu peço perdão e está tudo bem. Tomara que Jesus não volte entre um e outro. Eu vou, faço o que é errado, peço perdão, ufa, estou liberado. Você acha que isso funciona? Vamos voltar para aquela linha básica. Isso faz você crescer? Isso leva você a um desenvolvimento? Ou leva você a uma religião mística, onde você simplesmente bate cartão e simplesmente continua fazendo atos simbólicos para confortar a consciência? Nós temos uma mania de parar com o perdoar nesses textos, nesse tipo de textos, são vários. Então a gente lê ali, a gente gosta daquilo que a gente está lendo, só que a gente não lê até o final, porque o final não é só o perdão, perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. O que será que significa isso? Quando você olha para essa questão, e eu sei que é um assunto um pouquinho denso, nós temos pouco tempo, mas queríamos apenas lançar uma semente. Se eu estou vivendo numa religião, num tipo de religião que eu falo você com Deus, tá? Não estou falando de placa de igreja YX. Mas se você vive uma religiosidade, onde você faz coisas, pede perdão e se conforta, porque aí Deus te perdoou e você vai para o céu, eu te desafio a pensar um pouquinho mais longe. Por exemplo, eu tenho um comportamento errado, tá? Vamos imaginar aqui, eu gosto de pegar o dinheiro que não é meu. Tá? Eu vejo, puxa, olha, R$100 aqui, peguei e pus no bolso. Era de quem? Era seu? Ah, já era. Perdeu, é meu. O meu comportamento está errado, certo? Sim ou não? Mas o meu comportamento errado vem do quê? Qual que é a base que gerou o meu comportamento errado? Caráter. Meu caráter está em desconexão com aquilo que Deus quer para mim. O meu caráter está completamente fora de esquadro em relação àquilo que Deus espera para os seus filhos. Mais uma vez, a questão aqui, ó, tem uma nota de 100, eu fui e peguei no meu bolso. Ou melhor, tem uma nota de 2, eu fui e coloquei no meu bolso. Qual dos dois é pior? Se você olhar por ato, poxa, 100 vale mais. Mas se você olhar por caráter, ambos têm o mesmo peso, correto? Então eu falo assim: Deus, me perdoe por ter pego os R$2. Amanhã eu pego 100, Deus me perdoe por ter pego 100. Depois de amanhã eu pego 1000, Deus me perdoe. A questão não é se Deus perdoa ou não. A questão é, eu não estou desenvolvendo o caráter de acordo com o padrão de funcionamento do universo que Deus instituiu desde a criação do mundo ou antes. E a gente pode colocar nós mesmos nessa situação. Vocês que são pais, se vocês imaginarem que o teu filho fizesse isso, pegasse uns R$2, um trocadinho ali, um trocadinho aqui, e depois te pedisse perdão, você daria ou não perdão? Sim ou não? Sim, você daria o perdão, não é a questão. Claro que você perdoa. Mas para por aí, ou você quer alguma coisa do seu filho? Você quer que o filho pare com aquilo, não é? Você quer uma mudança no conduto e você quer um crescimento no caráter. Você não quer somente ouvir: ai, me perdoe, oh, me perdoe, todo dia que o teu filho pegar cada vez mais dinheiro da sua carteira ali. Não é isso que você está procurando. E vamos colocar um exemplo ainda mais estrambólico aqui, tá? O seu filho roubou R$1.000 da sua carteira.
Eu não sei quem anda com R$1.000 na carteira, tá? Mas seu filho roubou R$1.000 da sua carteira. E ele pegou aqueles R$1.000, gastou tudo, mas agora ele foi atropelado. Foi atropelado e está lá no chão, caído, sofrendo. E você vê o seu filho, corre para o seu filho, pega o seu filho. E o seu filho, ele quer falar perdão, pai. Ele quer falar perdão por ter pego os R$1.000, mas ele não consegue e desmaia antes de falar. E aí você fala, puxa, ele não pediu perdão, então não vou perdoar. Você faria isso? Ou você fala assim, olha, na verdade fui eu que mandei aquele ônibus te atropelar porque você pegou meus R$1.000. Você faria isso? Eu estou falando uma história tão maluca, mas muitos cristãos olham a Deus dessa forma. Eu fiz um ato errado, mas se eu não pedir perdão, Ele não me perdoa. Esse não é o foco, como a Lana acabou de falar. Deus, Ele está muito mais preocupado com o desenvolvimento do seu caráter do que com as ações que você faz ou deixa de fazer. Então, o que eu realmente preciso nesse caso? Por que a Bíblia fala confessar? Porque quando eu confesso, eu estou reconhecendo que o meu ato está errado, mas a Bíblia continua, ela não para em confessar, ela fala, então Deus pode começar o trabalho de purificação. Por quê? Deus, eu peguei R$100, mas na verdade Davi falava o tempo inteiro, sonda o meu coração, olha o que tem de errado em mim. Paulo falava, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Quando você olha o Novo Testamento, o Antigo Testamento, os escritores estavam tão linkados com aquilo que Deus realmente queria deles, que eles oram e dizem, Deus, você me conhece, você conhece os meus pensamentos antes deles se tornarem palavras ou atos. Deus, eu preciso que o Senhor me ajude na purificação do meu caráter. Ou seja, eu preciso que o Senhor me ajude na reconstrução de um caráter que se encaixa com o seu plano de funcionamento do universo. Não é o fato de eu pedir ou esquecer de pedir que vai me levar ou me tirar do céu, mas é o contínuo desenvolvimento e purificação de um caráter que me deixa mais parecido com aquilo que Deus tem preparado no céu. A eternidade não é um prêmio para aqueles que fizeram coisas certas. A eternidade é a continuação de uma vida que você começou a viver aqui na terra e faz sentido, como ela acabou de falar, você entende o princípio, você entende o funcionamento e você fala, uau, agora eu tenho prazer de viver essa vida que o Senhor pediu para mim. Por causa da sua autoridade exercida e não imposta, eu estou entendendo, eu estou aprendendo, eu estou tendo prazer. E aí Jesus volta e fala assim, então vamos continuar essa vida. Aonde? Na eternidade. Eu queria rapidinho só voltar um momento. Na verdade, a gente está falando sobre adoração ainda, né? Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós respiramos. Tem um ponto muito importante antes da gente concluir, que como nós dizemos aqui, adoração é aquilo que nós fazemos constantemente, aquilo que nós respiramos, aquilo que nós pensamos. E agora, assim, na nossa modernidade, está surgindo algumas modinhas por aí. E uma moda que eu gostaria de conversar com vocês, bem rapidinho, só vou tocar nesse assunto, se alguém quiser pode vir conversar depois, em mais detalhes, mas a moda de meditação oriental, vocês já ouviram falar? Todo mundo está fazendo, tem aplicativos no celular, hospitais estão usando, é um método científico, já foi pesquisado, é uma coisa que de fato funciona, mas eu queria olhar nessa questão através da lente de adoração. O que é a meditação oriental? A meditação tem raízes em budismo, a meditação que tem raízes em várias outras religiões, mas principalmente budismo, e a cerne da meditação oriental é esvaziamento da mente. Quem já fez algum exercício de meditação, normalmente vai na linha de prestar atenção no seu corpo até você tem nada na sua mente. Então, assim, é mais longo, lógico, tem mais passos, mas na sua raiz é isso, esvaziar a mente. Amigos, eu gostaria de trazer um relato da meditação
bíblica. Será que é a mesma coisa? Será que é aquilo que Deus pede de nós? O que é que acontece com um vácuo? Um vácuo pode existir, pelo menos nas leis do nosso universo? Assim, aqui tem um vácuo. É assim que acontece? Não, né? O vácuo é preenchido. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a meditação oriental, porque a Bíblia nos explica o que é meditação. Um dos lugares, tem vários outros, mas olha esse aqui, em Josué, 1º capítulo, bem no comecinho. Moisés morre, e agora o Josué vai assumir a liderança do povo, e é dito aqui no verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, nas leis, dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meditação bíblica, meditação que você e eu deveríamos estar fazendo todos os dias, é meditação de preencher a nossa mente com as leis do universo e lei de Deus que está governando esse universo. As leis de amor, de perdão, as leis de saúde mental, física, financeira, etc. É isso que é a meditação bíblica. E Então, faz parte da adoração. Use o tempo que você tem, gaste tempo com Deus. Tente não apenas fazer aquilo que Ele mandou, mas entender o princípio que há por trás daquilo que Ele pede, para que você entenda Deus como autoridade exercida e nunca imposta, como o diabo diz que Ele faz. Quando você começar a viver esse tipo de religião, esse tipo de relacionamento com Deus, vai ser tão comum e tão normal, o fardo vai ser tão leve, que quando Jesus voltar, às vezes você vai olhar para trás e falar, opa, nem percebi. Às vezes nós temos a tendência de pedir e orar para que Jesus volte logo, quando na verdade Ele está olhando para nós e dizer, amigo, eu só não voltei porque você ainda não desenvolveu o seu caráter. Eu só não voltei porque se eu voltar agora, a sua religião de misticismo, mesmo dentro do cristianismo, está tão fora do esquadro, que você não vai conseguir estar junto comigo dentro daquilo que eu planejei para você. Amigos, a lição fala do Cordeiro. O Cordeiro representava Jesus. Jesus veio dar a vida dele para viver as consequências das minhas escolhas erradas. Mas Jesus também veio me ensinar o porquê fazer escolhas certas, para que eu pudesse viver a consequência da vida que ele viveu de escolhas certas, e assim poder viver a eternidade do lado dele. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de sabedoria, e que a cada dia você possa crescer um pouco mais, até alcançar o lugar que Deus preparou para você aqui nessa terra, com continuação na eternidade. Amém. Amém.